Existe uma quarta transformação que a gente não falou ainda, que é a chamada transformação adiabática, né? Numa transformação adiabática, ela ocorre de tal forma que o gás não troca calor com o meio externo, ou seja, ele não recebe nem cede calor, ou seja, a quantidade de calor aqui, nesse caso, é zero. Então, essa transformação, ela causa alteração na temperatura, tá? Mas não por conta da troca de calor do gás com o meio externo, e sim por conta das compressões e expansões que o gás vai sofrer. Então, quando eu falo de transformação adiabática, né, estou falando que o gás não troca calor com o meio externo, tá bom? Quando eu falo que o gás não troca calor com o meio externo, eu estou falando que a quantidade de calor é igual a zero, né? Então ele não recebe nem cede calor para o meio. Se a quantidade de calor é igual a zero, né, e eu tenho essa equação aqui, que é a primeira lei da termodinâmica, com isso aqui sendo zero, eu tenho a seguinte equação, né? T igual a menos ΔU. Tudo bem? O que isso quer dizer? É importante essa consequência aqui. Vamos pensar aqui no caso primeiro de uma expansão, certo? Então, se eu vou pensar no caso de uma expansão adiabática. Se eu estou pensando em uma expansão, eu estou falando que o volume aumenta. Então, o volume é maior que zero. Se o volume é maior que zero, a gente já viu, né? O trabalho é positivo, é maior que zero. Está realizando o trabalho. O trabalho maior que zero aqui, ele está causando no gás, uma perda de energia interna, né? Então para ele expandir, ele tem que gastar energia interna. Se ele gasta energia interna, se eu tenho uma energia interna menor que zero, né, eu estou dizendo para você que o gás está expandindo e esfriando. Então o gás esfria. Ele expande e esfria. Né? Um exemplo disso aqui é o desodorante spray. Né? Se você, quando você aperta o desodorante spray, aquele gás que está confinado lá dentro, ele vai expandir. E aí uma consequência dessa expansão é que você sente lá a latinha, né, a lata do desodorante, ela esfria. Tá? Isso é uma expansão adiabática. Então o gás está expandindo, está escapando, né? A energia interna dele está diminuindo e ele está esfriando. Ok? Então você tem uma variação de temperatura negativa para esse tipo de expansão. Tá? Lembrando que em nenhum momento esse gás está trocando calor com o meio. Tá? Então ele não perde nem recebe calor do meio. O que causa esse esfriamento é justamente a expansão. Ele vai ter que realizar trabalho, para ele realizar trabalho ele tem que diminuir a energia de algum lugar. E quem diminui é a energia interna. Isso causa variação negativa aí na temperatura, né? Faz com que a temperatura diminua. Tá? Eu posso ter também uma compressão adiabática. Compressão adiabática. Na compressão adiabática, né, como o próprio nome já diz, a compressão, volume menor que zero. Né? O volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é menor que zero. E aí você aqui olhando, eles são opostos, né? Se o trabalho é menor que zero, a variação da energia interna é maior que zero. Ou seja, quando eu comprimo o gás, muito rapidamente, geralmente, essa compressão causa aumento na temperatura. Então o gás esquenta. O gás esquenta. Então eu tenho uma variação de temperatura aqui maior que zero. Isso aqui você pode verificar usando uma bomba daquelas de encher bola ou de encher pneu de bicicleta. Né? Se você comprime o gás muito rapidamente, você vai perceber que a bomba ela vai esquentar. E essa compressão, ela é justamente a compressão que a gente chama de adiabática. Você não está fornecendo calor
para que esse gás esquente, você está só comprimindo. Né? Então, comprimir significa o quê? Que o meio está realizando o trabalho sobre o gás. Né? Então, você, ao comprimir lá, você está realizando o trabalho sobre o gás, deixando ele mais junto. Né? Deixar ele mais junto faz com que, muito rapidamente, obviamente, né? Deixar ele mais junto rapidamente faz com que a energia interna dele aumente. Né? O que é a energia interna aumentar? É variação de temperatura ser positiva, ou seja, a temperatura aumentar, ou seja, o gás esquentar. Tudo bem? Então, essa é a quarta transformação, que a gente chama de transformação adiabática, né? E ela é importante, tem algumas características importantes, né? E como que eu vejo essa transformação no diagrama PV, né? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu rolar um pouquinho para o lado para a gente conseguir ver. Então, eu vou jogar um pouquinho para o lado aqui para a gente... Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu tenho o eixo P, o eixo V. E aí, para eu desenhar essa diabática, eu vou pegar como guia duas isotermas diferentes. Por que duas isotermas? Porque a temperatura está mudando. Tá? Então, eu vou pegar uma isoterma aqui, temperatura menor, mais baixa, e uma isoterma com temperatura mais alta. Então, aqui eu tenho T1 e T2, né? Só para deixar claro, T2 é maior que T1. Como que eu represento essa curva diabática, né? Então, vamos lá. Essa curva diabática ela vai cortar essas duas isotermas, né? E ela vai descer de maneira muito mais rápida. Então, essa aqui, por exemplo, é uma diabática que leva uma expansão, né, de A para B. Essa é a expansão de A para B. Essa curva aqui é uma curva diabática. Tá bom? Então, ela vai da temperatura 2 para a temperatura 1, né? Então, a temperatura diminui conforme ela expande. Como que eu vejo essa expansão aqui? Só olhar para o gráfico, né? Ó, o volume dela no ponto A era esse volume aqui, ó, VA. O volume no ponto B é esse volume aqui, VB. Ou seja, expandiu, né? O volume aumentou. Ao mesmo tempo, o que aconteceu com a pressão? Ó, a pressão aqui era PA e aqui PB. Né? Você percebe que a pressão diminui muito rapidamente. Ela diminui uma grande quantidade muito rapidamente. Né? E essa curva aqui em vermelho é a curva da adiabática. Essa curva ela tem uma equação, né? Uma expressão que representa essa curva. Né? E eu vou colocar aqui só para vocês saberem, né? Uma curiosidade. Né? Numa diabática, o produto de P por V elevado a um expoente aqui, ela é sempre constante. Esse expoente aqui é chamado expoente de Poisson. Okay? É possível de calculá-lo e tudo mais, mas a gente não vai entrar nesses detalhes nesse momento. Então, só para você saber, você tem uma equação que define essa curva aqui, que a gente não vai usar tanto, mas a curva ela é representada dessa forma. Né?